Estamos aqui com mais um programa, o Cristo Consolador. Um prazer estar com vocês que nos honram com a sua audiência. Esse programa é um programa espírita em que eu coloco o enfoque bíblico para mostrar para nossos irmãos de outras crenças que pensam que nós somos contrários à Bíblia, mas na verdade nós não somos. Somos seguidores dos Evangelhos, do Novo Testamento. E esse programa, ele é da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, de Santa Luzia, Minas Gerais, aqui na Grande Belo Horizonte. A editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, ela é uma das maiores distribuidoras de livros espíritas do Brasil, e você encontra aqui livros de todas as editoras, e inclusive os meus. Eu tenho livros em outras editoras, como tem também aqui na editora Chico Xavier. Mas você encontra todos os livros meus aqui. Eu vou citar 4 deles aqui. Presença Espírita na Bíblia, que é também o nome do meu programa na TV Mundo Maior. TV Mundo Maior. Você que não tem antena parabólica, você pode sintonizá-la pela internet. www.redemundomaior.com.br. Repetindo, www.redemundomaior, tudo junto, redemundomaior.com.br. E você pode assistir a este programa meu lá, que é bíblico, teológico e espírita, Presença Espírita na Bíblia, que é o nome do último livro meu. E o horário, às quintas-feiras, não sei se esse ano vão mudar, 2013. Talvez eles façam outro horário, outra programação e mudem. Mas, até segunda ordem, esse programa é às quintas-feiras, às 20 horas. 20 horas é um horário assim, meio impróprio, é um horário de notícias nas TVs, é um horário de novelas. Mas, quem quiser ver, quintas-feiras, às 20 horas, www.redemundomaior.com.br. Ou então pela antena parabólica. Você que já conhece a TV Mundo Maior, você pode sintonizá-la, como você já tem costume, nesse horário, 20 horas das quintas-feiras. Com reprise nos domingos às 23 horas, 11 horas da noite. Então veja lá, esse programa, ele é bíblico, teológico, espírita. Presença Espírita na Bíblia, que é o nome do último livro meu, Presença Espírita na Bíblia, e que é uma coletânea das matérias que eu escrevo na minha coluna no Diário O Tempo de Belo Horizonte. E você que não é de Minas, você pode ler também essa coluna. É só você puxar o site do jornal O Tempo, que é www.utempo.com.br, e procure o item todas as colunas, procurem esse item. Aí você vai ter o quadro dos colunistas do jornal O Tempo e vai me achar lá, José Reis Chaves. E você, no final da matéria, você tem um espaço para comentar, se você quiser. E esse espaço ali virou um verdadeiro fórum de religiões, porque ali entram os irmãos nossos protestantes, evangélicos e outros
estudiosos de religiões que apresentam suas opiniões, que não conferem com a doutrina espírita, mas você tem grandes espíritas, grandes conhecedores da doutrina, que entram lá dando respostas. Neste espaço, no final da minha coluna, ou melhor, das matérias da minha coluna no jornal O Tempo. Vou repetir para você que chegou depois: www.otempo, tudo junto, otempo.com.br. E você então pode ler essa coluna minha no Diário O Tempo de Belo Horizonte, que é também bíblica, teológica e espírita. Mas eu estava falando nos livros meus, além desse Presença Espírita na Bíblia, que é em parceria com a editora Chico Xavier e a Sinal Verde de São Paulo. Temos também o Espiritismo segundo a Bíblia. Esses dois livros são coletâneas dessas matérias que eu escrevo no jornal Tempo desde o ano 2000. E tenho 2 livros com a editora EBM, lá do Miguel Sardano. Um abraço para ele, Miguel Sardano, e também para a dona Terezinha, sua esposa. A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, que foi da editora Martim Claret, hoje é da EBM, e A Face Oculta das Religiões. Então, esses 2 livros da EBM, A Reencarnação na Bíblia e na Ciência e A Face Oculta das Religiões, você encontra aqui também na editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. No intervalo você vai ver as referências de telefone, de e-mail. Aliás, o e-mail eu vou dar aqui para você anotar agora. Contato @ editora Chico Xavier, tudo junto, .com.br. Aí você pode adquirir qualquer livro espírita e os meus também. Todos estão aqui. E por preços bons, especiais, porque a filosofia da editora Chico Xavier é divulgar a doutrina. Então ela vende livros mais em conta para ajudar na divulgação da doutrina. Um assunto aqui que chegou para nós: como nasceu o protestante, ou melhor, o protestantismo. O protestantismo nasceu por volta ali de 1500. É uma data fácil de guardar, a época em que o Brasil foi descoberto. Por volta de 1500. 1480, 1500, 1540. Foi nessa época que um padre, frade agostiniano, esse frade, chamado Lutero, ele revoltou-se contra a igreja, segundo ele diz, por causa de irregularidades dentro da igreja. Uma delas era a venda de indulgências. A igreja estava vendendo indulgências para quem desse um valor para a construção da Basílica de São Pedro. Então a igreja estava vendendo indulgências. E indulgência quer dizer, o indivíduo recebe um indulto pelos pecados dele. Quer dizer, ele ficaria, segundo a doutrina da igreja, uma doutrina que hoje está meio assim esvaziada. Mas ela diz assim, que o indivíduo, ganhando uma indulgência, ele tem uma parte dos seus pecados pagos, resgatados. E existe até a chamada indulgência plenária, que resgata todos os pecados que o indivíduo cometeu até aquele momento. Indulgência plenária. Bom,
o Lutero foi contra essa venda de indulgências e outras irregularidades dentro da igreja. E ele então, que era um frade da congregação dos agostinianos, então ele protestou contra isso. E a igreja reagiu contra ele e quis persegui-lo, e perseguiu dentro dos limites que ela possuía para perseguir. Aliás, ele escapou da fogueira da Inquisição por, como se diz, por um triz, porque a igreja tentou pegá-lo. Há relatos aí de que ele foi seguido para ser preso e encaminhado para Roma, para a Itália, onde ele seria então queimado, julgado e queimado na fogueira da Inquisição. Mas os planos falharam. E ele então, o Lutero, ele teve uma adesão muito grande, um apoio muito grande de padres, teólogos da época, e acabou criando então o protestantismo. Separou-se de Roma, do Papa, e esse fato, esse nascimento do protestantismo quer dizer que protesta, os protestantes protestaram contra irregularidades dentro da igreja, e é chamado também, esse movimento é chamado também de reforma, e de fato deu uma sacudida na igreja, a ponto de ela fazer também a sua contra-reforma, que foi o Concílio de Trento, de 1545 até 1563. 18 anos demorou esse Concílio de Trento. E então a igreja fez uma contra-reforma, procurou pôr ordem na casa, como se diz, reconhecendo que de fato havia erros nela, e ela então procurou se modificar. É a chamada contra-reforma, contra a reforma de Lutero. Por um lado, então, o trabalho, o papel do Lutero foi útil, benéfico para a igreja, embora tenha sido uma divisão do cristianismo, que já havia sido dividido em 1043 para 1044, ou melhor, 1053, 1054, que foi quando surgiu a Igreja Ortodoxa Oriental, com o arcebispo Celuriarius de Constantinopla. Ele separou a Igreja Ortodoxa Oriental, que era a Igreja Católica lá do Oriente. Ele separou e criou a Igreja Ortodoxa Oriental. Essa foi a primeira divisão da igreja, a divisão do cristianismo. E Lutero fez a segunda divisão, a mais recente e grande e maior também, porque os protestantes, eles são numerosos hoje em várias partes do mundo. Mas vou ficar por aqui, nosso tempo está estourado. Muito obrigado a você pela sua audiência, e até a próxima, se Deus quiser.